Você sabia que os alimentos que nós consumimos podem estar contaminados com resíduos ou contaminantes? E esses podem ser prejudiciais à sua saúde? Eles podem ser originários da medicação ou suplementação dada aos animais, no caso dos resíduos, ou de alimentação e água como contaminantes ambientais. Esses resíduos podem estar contidos no leite, no pescado, no mel, na água e em hortifrutis grangeiros. Porém, nessa videoaula terá como objetivo os resíduos e contaminantes, que podem estar presentes nas carnes e como o governo controla a presença de tais substâncias. O Plano Nacional de Controle de Resíduos e Contaminantes, PNCRC Animal, tem o objetivo de promover a segurança química dos alimentos de origem animal produzidos no Brasil. A regulação de tais resíduos foi criada pelo MAPA, através do DIPOA, pela Instrução Normativa 42 de 99. Para a saúde humana, os riscos químicos estão associados aos resíduos de medicamento de uso veterinário ou a contaminantes ambientais. De acordo com o Códex Alimentários da FAO-OMS, que em português significa o Código Alimentar da Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, uma espécie de órgão consultivo mundial. A definição de resíduo é a seguinte: resíduo de uma droga veterinária e fração da droga, seus metabólitos, produtos de conversão ou reação e impurezas que permanecem no alimento originário de animais tratados, ou seja, vestígios de substâncias que podem ser encontrados nos alimentos de origem animal. Alguns grupos de substâncias que já foram catalogadas pelos programas são as seguintes: pesticidas, substâncias usadas na agricultura que podem estar presentes na água e alimentos dos animais. Exemplos: inseticidas, organoclorados, organofosforados, etc. Também são comuns resíduos de diversos medicamentos veterinários, sedativos, antimicrobianos, antiparasitários, anti-inflamatórios, hormônios, dentre outros. Muitos desses medicamentos têm uso proibido, ou devem ser usados em um período bem anterior ao abate dos animais, para não haver resíduos dessas drogas na carne, órgãos e vísceras. Os contaminantes são de origem ambiental e estão relacionados a atividades humanas. São representados pelos metais pesados, contaminando a água e alimentos, como o mercúrio, que é usado no garimpo, chumbo, proteção de madeira e usado em tintas, cádmio, fabricação de baterias, arsênico, que é para fabricação de inseticidas e herbicidas. Esses metais possuem o agravante de se acumular nos órgãos ao longo do tempo, e ainda temos as dioxinas e os furanos, que são compostos oriundos de processos industriais, como na fabricação dos próprios pesticidas, papel, entre outros produtos. Através de uma junta de experts da Organização de Alimentos e Agricultura, da Organização Mundial de Saúde, que se reúne periodicamente para discutir o limite máximo de resíduos de cada substância e também os riscos da saúde humana. A legislação dos resíduos e contaminantes é a seguinte: IN 42, de 20 de 12 de 99, é a legislação que rege o PNCRC. Nelas estão todas as diretrizes para a execução do plano. IN 09, de 27 de 6 de 2003, proíbe a fabricação, a manipulação, o fracionamento, a comercialização, a importação e o uso de princípios ativos com base no cloranfenicol e nitrofuranos, e os produtos que contêm esses princípios ativos. IN 46 de 2003 estabelece os critérios para validar metodologias analíticas para a determinação de resíduos de princípios ativos de medicamentos veterinários em produtos de origem animal. Além dessas INs, temos as regulamentações da Anvisa e regulamentações internacionais que complementam a nossa legislação. Legislação da Anvisa, RDC número 53, de 2 de 10 de 2012, aprova os limites máximos de resíduos inorgânicos no caso de metais pesados, arsênico, cádmio, chumbo e estanho, em alimentos de origem animal. Legislação do Códex Alimentários, MRL número 02 de 2015, que regulamenta o LMR para medicamentos veterinários em alimentos de origem animal. A mais importante atualmente é a Instrução Normativa IN 42
de 99, que regulamenta o Plano Nacional de Controle de Resíduos em Produtos de Origem Animal. Esse programa é responsável por estabelecer os parâmetros legais dessas substâncias. Os programas setoriais, programas que são realizados de acordo com o objetivo pré-determinado. As análises são feitas com o uso de tecnologias avançadas, equipamentos e técnicas extremamente desenvolvidas para a detecção de quantidades mínimas de resíduos, para verificar se estes encontram-se dentro do limite máximo para consumo humano. As substâncias que deixam resíduos só têm potencial nocivo se ultrapassarem o LMR, que é a sigla de limite máximo de resíduos, sendo que alguns resíduos são de caráter qualitativo, ou seja, independente da quantidade, são consideradas violações. Esse LMR é definido pela legislação que compete. Exemplo, comércio interno é o Ministério da Saúde. Quando é para exportação, pode ser o Mercosul, Estados Unidos ou mercado europeu. Esses limites devem atender não somente à legislação do Códex Alimentários, de legislação nacional para consumo no Brasil, mas também os exigentes mercados da Europa, Estados Unidos e Mercosul, dentre outros mercados. Esse plano tem objetivos principais que são: conhecer o potencial de exposição da população aos resíduos nocivos à saúde do consumidor, parâmetro orientador para a adoção de políticas nacionais de saúde animal e fiscalização sanitária, impedir o abate para consumo de animais oriundos de criatórios onde se tenha constatado violação dos LMRs e, sobretudo, o uso de drogas veterinárias proibidas no território nacional. Lembrando que esses testes são feitos por laboratórios renomados e confiáveis. Só depois dos resultados é que se estabelece as medidas a serem tomadas. Os critérios de seleção. De um modo geral, nos programas dos diferentes países, os resíduos são incluídos considerando-se: primeiro, se a substância deixa resíduo. Segundo, a toxicidade do resíduo para a saúde do consumidor. Terceiro, o potencial de exposição da população ao resíduo, tendo como referência os hábitos alimentares e poder aquisitivo dessas populações, pelos sistemas de criação e de tecnologias utilizadas na produção de carne e alimentos para animais, e pela poluição ambiental. Quarto, se existem metodologias que possam ser executadas para a detecção do resíduo, disponibilidade de metodologias analíticas adequadas, confiáveis, execuíveis e compatíveis com os recursos laboratoriais. Quinto, as regras para o comércio internacional, participação do país em blocos econômicos e problemas que tragam riscos à saúde pública. O potencial do mau emprego das drogas que resultam em resíduos pode ser evitado pela utilização de boas práticas agrícolas e pecuárias, especialmente quanto ao uso correto de agrotóxicos e medicamentos veterinários. Indicação, dose, via de administração, tempo de carência e descarte das embalagens, entre outras, e a preservação do meio ambiente. O potencial de perigo de resíduo de uma droga ou contaminante está relacionado com degradação rápida, se for absorvido e eliminado rapidamente, quanto à sua especificidade e estabilidade, toxicidade e probabilidade de exposição humana. Também são usadas para a determinação dos LMRs e a análise do resíduo ou contaminante as probabilidades de exposição. Com base em todos esses critérios de avaliação, podemos dizer que a seleção das drogas, objetivo do PNCRC, está baseada na observação dos seguintes itens. Item 1. Droga com uma probabilidade alta de exposição para os seres humanos. Representa um perigo grave para a saúde. Item 2. Droga com uma probabilidade moderada de exposição para os seres humanos. É um perigo moderado para a saúde. Item 3. Droga com uma probabilidade baixa de exposição para os seres humanos. Compreende um baixo perigo para a saúde. Item 4. Droga com probabilidade mínima de exposição para os seres humanos. Revela um perigo mínimo para a saúde. Item 5.
droga com uma informação insuficiente para estimular a probabilidade de exposição. Significa a designação de compostos para os quais não há informação suficiente que permita uma avaliação toxicológica ou farmacológica adequada. E como funciona isso? O programa realiza os testes por coleta de amostra de animais vivos e abatidos em matadouros, com inspeção do CIF, Serviço de Inspeção Federal. Os materiais colhidos são sangue e urina, no caso dos animais vivos, e nos animais abatidos, músculo, fígado e rins, são as partes a serem analisadas. Para uma melhor eficácia, ele é dividido em 4 subprogramas. Programa de monitoramento. Como o próprio nome diz, ele monitora os níveis, a frequência e a distribuição de substâncias nocivas. O LMR de substâncias permitidas, usada no tratamento de animais e nas substâncias consideradas proibidas. Essa amostragem tem que ser aleatória. Subprograma de investigação. Tem como investigar e controlar os produtos que possam ser adulterados. Os resultados obtidos no programa de monitoramento servem como base também denúncias que são solicitadas pelos requerimentos de saúde animal ou por autoridades durante a inspeção antemortem nos locais de abate de animais. Subprograma exploratório. É realizado nas mais variadas situações, não tendo ligações com os outros 2 subprogramas citados anteriormente. A execução desse tipo de programa ocorre geralmente por solicitação de outras instituições para estudar a ocorrência de resíduos que ainda não têm um LMR padronizado. Esses testes podem ser feitos por amostragem, por ocorrência de um determinado resíduo, de uma determinada substância, numa região do país, por exemplo. O último subprograma é o subprograma de controle de produtos importados, que tem a finalidade de garantir a qualidade do produto importado, verificando se o programa de resíduos do país exportador é efetivo e se o produto atende os controles de resíduos do Brasil. Os antimicrobianos, mais conhecidos como antibióticos, são utilizados para o combate de infecções bacterianas. Esses fármacos, se não forem respeitados o tempo de eliminação do organismo, podem deixar resíduos na carne. Temos como exemplo a penicilina, streptomicina, tetraciclina, eritromicina, dentre outros. Existem as superbactérias que podem originar do uso errado desses medicamentos, como a Enterococcus vancomicina resistente e a Staphylococcus aureus meticilina resistente. Eles causam reações adversas dependendo da classe que for usada na medicação dos animais. Mas, de uma forma geral, causam problemas gastrointestinais e resistência às bactérias que possam infectar os consumidores. Além disso, pequenas quantidades de resíduos de antibióticos, como exemplo a penicilina, podem causar alergia no consumidor. Podemos também citar as sulfas nesse contexto de risco à saúde pública. Também temos os nitrofuranos, que causam problemas para exportação, pois são proibidos em diversos países, porque são substâncias cancerígenas. Os beta-agonistas aumentam o ganho de peso, aumentando a massa muscular e diminui a quantidade de gordura. As micotoxinas, presentes em rações mofadas, os animais não têm escolha, se alimentam a si mesmos e, se não morrerem imediatamente, deixam resíduos que podem ir para a gordura, rins ou fígado. Os antiparasitários, como o próprio nome diz, são medicamentos usados no combate à infestação por parasitas, como protozoários, eumintos, dentre outros. Temos como exemplo a ivermectina, abamectina, doramectina, dentre outros. Os beta-agonistas têm a função principal de aumentar o ganho de peso e diminuir a quantidade de gordura, fazendo com que o animal... Os hormônios são de uso controverso.
Muitos países usam hormônios, mas aqui no Brasil é proibido. Sedativos, como a cipromazina, geralmente utilizados para a contenção de animais em procedimentos de cirurgia, por exemplo. As dioxinas e furanos são de origem não natural, considerados altamente tóxicos, tendo sido detectados no solo, água, animais e vegetais. São emitidos pelo processo de combustão, depois se depositam nos animais, vegetais e água, causando toxicidade. Anti-inflamatórios não esteroidais. Exemplo, diclofenaco e fenilbutazona. Eles têm efeitos adversos no trato gastrointestinal, hematopoético ou renal. Melhora a aparência pálida da carne e reduz a gordura da carne. Defensivos agrícolas, mais conhecidos como agrotóxicos, utilizados na agricultura para a eliminação de pragas nas plantações. Porém, se utilizado em excesso, pode deixar resíduos na água. Com isso, pode contaminar os animais, se eles beberem dessa água. Agora, no caso dos contaminantes: metais pesados, mercúrio, arsênico, cádmio e chumbo, resultantes de atividades mineradoras e garimpo, no caso do mercúrio, que cai no curso dos rios, contaminando as águas que servirão para os animais beberem. Cumprindo esses objetivos, o plano atinge o seu principal objetivo, que é se tornar uma parte integrante na garantia da qualidade da carne consumida no Brasil e a exportada. De acordo com o resultado anual do PNCRC do ano de 2017, as substâncias mais encontradas foram a ivermectina, abamectina, doramectina, eprinomectina, moxidectina, oramectina, eprinomectina, usados como antiparasitários, como carrapatos, bernes, piolhos, sarnas e previne as miíases. De um total de 607 amostras de fígado, 9 deram positivo para essas substâncias, num percentual de 2,97%. Essas substâncias, as ivermectinas, são importantes na barreira do comércio internacional de carnes. Se der positivo nas amostras que forem exportadas, elas sofrerão embargos. Lembrando que essas amostras das análises foram relativas à carne bovina. Nas amostras de rim foram 200, e dessas 200 foram encontradas 3 amostras com a presença de metais pesados, como cádmio, arsênico e chumbo, num percentual de 1,50%. Nas 149 amostras coletadas de urina, uma foi encontrada resíduo de medicamento beta-agonista, num percentual de 0,67%. Em um outro lote de amostras de urina, num total de 417, foram encontradas 2 amostras com a presença de zeranol e beta-boldenona, hormônios esteroides utilizados para o melhor ganho de peso do bovino. Foram encontrados outros exemplos de hormônios também. Num contexto geral, os resultados foram satisfatórios. O destaque negativo vai para a presença de hormônios utilizados para o ganho de peso de bovinos, por se tratar de uma substância proibida de acordo com a Instrução Normativa número 55 de 2011. Por isso, não podem constar em nenhuma amostra. Na análise dos suínos, foram coletadas 62 amostras de músculo, que é a carne propriamente dita, e foram encontradas em uma amostra a presença de anti-inflamatórios não esteroidais, que podem ser meloxicam e nimesulida, dentre outros. Um percentual foi de 1,61%. Nas amostras de rim, foram coletadas 604, 2 dessas estavam positivas para resíduos de antimicrobianos. Como exemplos, nós temos o sulfatiazol e a tetraciclina. Também foram analisadas em amostras de carne
que 604 também, que deram positivo em 4 amostras. Nas amostras de urina, foram coletadas 53 amostras e 2 deu positivo para hormônios esteroides. Noretandrolona e zeranol, dentre outros que estão nesse resultado. O percentual foi de 3,77%, que ajudam no aumento do crescimento de ganho de músculo. No caso dos animais, significa mais carne. As ações regulatórias que determinam o que fazer quando há superação ou violação dos LMRs são implementadas como descreve abaixo. Número 1. Identificação da propriedade de origem do animal. 2. Visita à propriedade para investigação, orientação e colheita de amostras dupla para análise no subprograma de investigação. Item 3. A análise de amostras. Se o resultado for negativo, nenhuma ação é recomendada. 4. Confirmada a violação do limite máximo de resíduo para a substância permitida, adota os seguintes procedimentos. 4.1. Notificar imediatamente o proprietário, a Inspeção Federal e a Defesa Animal. 4.2. A propriedade ficará impedida de comercializar animais até que as novas análises apresentem resultados negativos. 4.3. As análises serão realizadas com intervalo de 90 dias. No caso de aves e suínos, o intervalo é de 30 dias. Confirmada a utilização de substâncias proibidas, Portaria Interministerial número 51, de 24 de maio de 91, adotam os seguintes procedimentos. 5.1. Notificar imediatamente o proprietário. 5.2. Coletar a amostra em duplicata para análise. 5.3. A análise das amostras. Se o resultado for negativo, nenhuma ação é recomendada. Se o resultado for positivo, cabe recurso da análise da contraprova até 15 dias após a notificação. 5.4. Confirmado o resultado da análise pela prova ou contraprova, ficará o proprietário sujeito às sanções decorrentes de sindicância da Polícia Federal. 5.5. Quando o uso de substâncias proibidas for em bovino, a propriedade ficará interditada ao comércio de animais durante 6 meses. No caso de suínos, o período será de 60 dias. Num contexto geral, a análise das amostras foram bem satisfatórias, pois as amostras que deram positivo foram bem pequenas. Os destaques negativos são para os resíduos de antimicrobianos nos bovinos, pois indica que os produtores não estão obedecendo o período de carência, por isso deram resultados positivos. E os hormônios esteroides, que também são proibidos. Lembre-se, só compre carnes inspecionadas para que haja consumo de carnes de boa qualidade. Cabe a nós, acadêmicos da área de veterinária e consumidores, para que possamos passar essas informações para garantirmos produtos de boa qualidade.